Nascimento Vanderlei, mas por Julierme, né? Ou Vanderlei, tem ou muita Vanderlei, gente que me chama de Vanderlei e outros de Julierme, né? Ou simplesmente professor Julierme. Professor, você nasceu onde? Eu nasci na cidade de Campina Grande no dia 10 de outubro de 1974, no dia de lua cheia, viu? Exatamente. Dia de lua cheia? No dia de lua cheia, não é? E quem são seus pais? Meu pai é Anísio Aldulon Vanderlei, já falecido, né? E minha mãe Maria de Lourdes do Nascimento Vanderlei. Sim. Meu pai, auditor fiscal do estado da Paraíba, e minha mãe dona de casa, não é? Uhum. E também, né, juntando as profissões do meu pai também foi agricultor, proprietário rural, ali na localidade Farinha, de Pocinhos, Farinha ali, perto ali da Praça do Meio do Mundo, né? Sim. A gente tinha uma propriedade rural lá, e meu pai passou muitos anos e a gente foi criado nesse meio, né? Nesse meio acatingado, né? Do Nordeste brasileiro, no meio da molecada, dos trabalhadores. Você chegou a vivenciar a vida do campo? Vivenciei muito, e tenho cicatrizes no corpo que comprovam toda essa vivência, né? Que eu passei na propriedade, né? Então seu pai morava no sítio e na cidade? Meu pai morava no sítio e na cidade. E na cidade. Né? Sim. Quando ele estava de folga dos ofícios de auditor fiscal, né, ele estava na propriedade fazendo suas coisas, né, criando gado, né, passando aquelas intempéries, né, que todo homem do campo do Nordeste brasileiro passa com o inverno seca, né? Anos de chuva, anos bons de chuva. Exatamente. Aquela vivência. Você tem quantos irmãos? Ao total, são 16 irmãos. Eita, família grande. 16 irmãos. Quer dizer, é o retrato da família brasileira, né, e nordestina, né? Da época que eu nasci, não é? Uhum. E esses 16 filhos foram fruto de 2 casamentos do meu pai. 2 casamentos. Eu sou fruto do 2º casamento do meu pai, não é? Sim. Tem 9 do primeiro e 7 do segundo. E eu sou um desses 7 do segundo casamento. Meu pai foi viúvo, casou com minha mãe e fez... Teus irmãos, eles tiveram a mesma vivência sua? Seguiram o mesmo caminho, trilharam o mesmo caminho, zona rural e depois vida urbana, funcionário, essa coisa? Exatamente. Eles trilharam os mesmos caminhos, né? Eu tenho irmãos que moram na Bahia, outros moram aqui em Campina Grande, outros moram em João Pessoa. Tenho irmãs que moram, uma irmã que mora em Caruaru, outra mora em Brasília. Espalhado por aí afora. É espalhado pelo mundo aí afora, não é? Entendeu? Mas sempre a gente passou, né? A gente passou por todo esse processo. Zona rural em direção ao urbano, né? A cidade, né? E ainda tem algum deles lá na zona rural? Hoje em dia não, nós não temos não. Hoje praticamente todos moram na cidade, né? Tá certo? Todos moram na cidade, né? Apesar, pronto, eu mesmo sou um proprietário rural, né? Ah, você tem seu... Tem uma propriedade no sítio Braúna Ferrada, em Pocinhos, né? E não deixei, né? De botar o meu pezinho lá, né? Na Cariri terra. não saiu de você. Não, o Cariri não saiu de mim. E para onde eu vou, eu levo. Eu levo as tradições, a minha cultura, a minha forma de falar, a minha forma de agir, é de um homem do Cariri. Muito bem. Não é? Você produz alguma coisa lá no seu sítio? 2 anos que eu planto, né? Planto feijão, planto milho, né? Aquela questão do que a gente planta nos nossos tempos possíveis, né? Principalmente no inverno. Familiar, bem básica, Exatamente, aquele modelo Sim. familiar, não é? E aí você, de formação, você é professor? Eu sou professor, sou formado em geografia, com especialização em educação ambiental, sou professor do Estado, estatutário, né? Passei em concurso, mas eu tenho uma história na educação que, se somar todos os anos que eu trabalho na educação, já dá uma coisa aproximada a 17 anos. Trabalhando na educação. Entre efetivo e não efetivo, não é? Sim. Ok. E estamos aí, né? Nessa luta. Você é casado, tem sua esposa, seus filhos? Sou casado com a senhora Marileide Pereira Vanderlei, né? A dona dos troços, como a gente fala. É quem né? manda dos troços? É quem organiza a minha vida, né? Sempre está comigo nas minhas loucuras. Muito bem. Como eu disse anteriormente, nasci no dia de lua cheia, né? Então eu acho que todo mundo que nasce no dia de lua cheia é meu louco. Né? Vamos ver que foi numa sexta-feira. Eu acredito que foi numa sexta-feira. Se eu não me engano, foi numa sexta-feira. Não é?
Tem filhos, você? Eu tenho 3 filhos, né? Filhos. Vitor Emanuel Farias da Silva Vanderlei, Gabriel Pereira Vanderlei e Arthur Nobre, né? Vanderlei. Segundo as informações, relato que tem, você é um cara que focou no cangaço. Você faz um estudo, escreve sobre o cangaço e especificamente sobre Antônio Silvino. É isso? Exatamente. Nos fale sobre esse seu projeto, sobre essa personalidade tão forte que foi Antônio Silvino no nosso Nordeste. Elias, vamos começar a falar Sim. sobre como começou o meu interesse pela história de Antônio Silvino. Isso eu devo a meu pai, Anisodon Vanderlei, que foi criado na rua Rojá Lisboa e conheceu fisicamente o ex-cangaceiro Antônio Silvino. Certo? Seu pai conheceu. Meu pai Vivenciou conheceu e me dava todos os detalhes sobre ele, como ele era, né, e tudo mais. E começava a gente conversando, aquelas conversas entre pai e filho, né? E quando a gente falava em cangaço, ele falava sobre Antônio Silvino. Meu pai disse uma frase que, para mim, ficou marcada até hoje. Não existiu, na história do cangaço, um cangaceiro como Antônio Silvino. Como Antônio Silvino. Antônio Silvino. Foi talvez, na minha concepção, viu, Elias? Na concepção do meu pai, talvez ele tenha sido o maior cangaceiro da história do Brasil. Né? Na Paraíba foi o maior, né? Em Pernambuco ele atuou, no Rio Grande do Norte ele atuou também, no Ceará ele atuou, no Piauí também ele atuou, né? Tem passagens da história de Antônio Silvino na sua vida cangaceira nesses estados, né? E quando eu fui ficando mais velho, o interesse foi aumentando e eu sempre procurando saber quem era o Antônio Silvino. E quando eu fiquei mais velho, eu criei na minha cabeça a vontade de fazer um livro falando sobre Antônio Silvino. Se aprofundar no assunto, né? Exatamente. Procurar saber quem era esse personagem tão forte, certo? Na nossa região. E comecei. E foi amadurecendo a ideia, até o ponto que eu comecei a escrever um livro sobre Antônio Silvino, certo? Que o título é Geografia de Antônio Silvino, o Rifle de Ouro, não é? Que quer tratar sobre todo o período do cangaço de Antônio Silvino. É claro e é evidente que é uma verdadeira epopeia, porque a história de Antônio Silvino é muito grande. É muito grande. Só aqui na Paraíba ele teve mais de 2.000 ações cangaceiras, né? E nós temos também uma certa dificuldade, porque Antônio Silvino foi cangaceiro numa época que nós não tínhamos assim, nós não temos TV, nós não tínhamos um cinema ainda forte aqui no Brasil. O telefone era raro, né? O telefone era muito raro, a fotografia também não era muito fácil, e Antônio Silvino tinha uma questão com ele não gostava de se fotografar, não gostava. Diferente de Lampião. Agora eu acredito muito que essa questão dele não querer se fotografar era mais pela questão de proteção. Você sabe que Lampião sofreu muito depois por conta dessa questão da exibição, né? Entendeu? E depois quando Benjamin Abraão, né, filma ele, né? Certo? Naquela época do cangaço, que ele ainda estava no auge, né? Você sabe que prejudicou muito e a perseguição contra Lampião foi muito grande. E Antônio Silvino tinha esse cuidado de não se expor. Não é? De não se expor. Apesar de que eu acredito que logo mais, com as minhas pesquisas, a gente vai encontrar alguma coisa, alguma imagem, né, de Antônio Silvino com o seu bando em atividade. Eu acredito piamente, porque existe muita coisa. Né? E ele andou muito, né? Por esses sertões. Você pesquisa muito. Pesquiso muito. Você focou mesmo nisso. Eu foquei e foco nessa figura icônica que foi Antônio Silvino. Como eu disse a você, na minha concepção, é o maior cangaceiro da história do Brasil. Vídeo você nunca encontrou? Dê um vídeo dele. Não tem nada relacionado a filmes gravados. Fotografias a gente tem depois do cangaço. E nós temos uma do período do cangaço quando ele foi preso, né, lá em Taquaritinga do Norte,
né, pelo alferes Teófanes Ferraz Torres, né, em 1914. Né? Tirando isso, a gente tem imagens dele na prisão, né? Mas no cangaço nós não temos. Não tem até agora. Até Pode agora. ser que você consiga, né? Agora eu acredito, como eu estou me aprofundando, a gente está procurando, como a gente procura agulha, né? Sei. No palheiro, né? A gente vai encontrar Tem alguma algum coisa. museu por aí afora que tem arquivos referente a ele, ao cangaço? Olha, existe muita coisa escrita, principalmente em jornais, relatos de jornais da época. Porque na realidade, Antônio Silvino, no início do século passado, ele era o popstar do cangaço. Então, frequentemente, a gente encontrava notícia deles em jornais, né? Como o Jornal Pequeno do Recife, né? Diário de Pernambuco, né? E outros periódicos da época. Inclusive até em São Paulo, né? Em Manaus, né? Antônio Silvino era conhecido, né? Por conta dessa atividade cangaceira que ele exercia aqui no Nordeste. Para poder a gente dar andamento a essa conversa, eu vou fazer duas perguntas e depois você continua na sua explanação, tá certo? Com certeza. Você frisou aí que Antônio Silvino foi conhecido e atuou em vários estados do Nordeste, inclusive Piauí, que é bem longe daqui. Exatamente. Qual era o meio de transporte? Geralmente, na época de Antônio Silvino, ou era a pé ou era a cavalo. Certo? Era o meio de Ele transporte. usava esses dois tipos de transporte. Inclusive, alguns estudos apontam que Antônio Silvino, com seu bando, conseguia andar 80 quilômetros num dia. Andava correndo. Andava correndo. Era uma coisa assim. Já pensasse. Porque veja só, o que é o cangaço? O cangaço é uma guerra de guerrilha. Foi uma guerra de guerrilha, de movimento. E Antônio Silvino inaugurou, certo? Essa guerra de movimento nesse período. Até então nós tínhamos o que? Um cangaço clássico, representado por Jesuíno Brilhante. Deixa eu falar. O grande potiguar, né? É isso. Certo? E Antônio Silvino, na realidade, ele dá um modus operandi diferenciado, que depois, né, Lampião vai aperfeiçoar. Antônio Silvino foi antes de Lampião. Foi antes de Lampião. Sim. Inclusive, Antônio Silvino recebeu as alcunhas de rei dos cangaceiros, foi o primeiro governador do sertão, dos sertões, não é? Entendeu? E foi também, ele ficou também muito conhecido como rifle de ouro. Muitos dizem que foi por conta de um rifle que ele ganhou de uma pessoa que admirava ele. Sei. E era coberto de ouro. E outros apontam pela sua destreza ao usar a arma, né? Ele tinha um tiro certeiro. Dominava bem. Dominava bem. Dificilmente ele errava um tiro, né? A outra pergunta que eu gostaria de fazer, para poder a gente continuar na nossa conversa, é onde ele nasceu e por que ele entrou no cangaço? Vamos lá. Existem algumas controvérsias, né, em relação ao local que Antônio Silvino nasceu. Antônio Silvino nasceu com o nome, né, com o nome cristão de Manuel Batista de Moraes, né? O pai dele era Pedro Rufino Batista de Moraes, conhecido como Batistão do Pajeú, certo? E na maioria dos escritos que a gente se aprofunda na pesquisa, a gente tem Afogados da Ingazeira como município, certo? Em Pernambuco, como local de nascimento de Antônio Silvino. Mas não existe um batistério afirmando que ele nasceu lá, na Fazenda Colônia, que era de propriedade do pai dele, certo? O Batistão do Pajeú. Na realidade, Antônio Silvino tinha tudo para ser mais um coronel do Nordeste brasileiro, porque, na realidade, para os padrões da época, ele nasceu em berço de ouro. O pai dele tinha condições, né? A mãe dele, Dona Balbina Moraes, era descendente dos Feitosos do Sertão dos Inhamuns, família poderosíssima dessa região do Ceará, né? Até hoje é uma família muito falada, muito conhecida e muito forte dentro da política dessa região. Muito conhecida. Não é? E muito conhecida. Então, ele tinha tudo para ser mais um coronel, né? Mais um homem rico dessa região. Mas o destino fez com que ele adentrasse no cangaço, não é? Alguns dizem que foi por vingança, né? E a gente, quando adentra na pesquisa sobre Antônio Silvino, a gente vê que existe um desvio nessa questão, certo? A princípio foi para vingar o pai,
né? Existe uma família naquela região, a família Ramos, que era inimiga da família de Batistão. E, inclusive Batistão morre. Quando ele morre, começa a haver uma perseguição muito grande em cima da família de Antônio Silvino, ou de Manuel Batista de Moraes, que até então ele não era Antônio Silvino. Antônio Silvino, ele vai receber essa alcunha quando ele entra definitivamente no cangaço. Seria o nome artístico. Exatamente. Como Lampião, todo mundo sabe que o Lampião é Virgulino, né? Virgulino Ferreira. Como se diz, né? Exatamente. É a alcunha, né? Alcunha. No caso, a alcunha criminosa, né? Sei, e Antônio Silvino, ele se torna cangaceiro depois que ele assume o bando de um parente dele, Silvino Aires, que era um famoso bandoleiro, que inclusive morava ali na região de Teixeira, aqui no estado da Paraíba, né? Aí quando eu disse a você que existe uma controvérsia é porque a gente não tem um documento que diga Antônio Silvino nasceu lá. Mas, como já é de costume, né, as pessoas apontarem Antônio Silvino nascendo naquela região, a gente bota ainda como tivesse nascido na Fazenda Colônia e em Afogados, na época, Afogados da Ingazeira. É o local que tem mais relatos da vida dele lá. Ao nascimento dele, seria esse. Mas não tem-se a certeza oficial, porque para tudo tem que ter um documento. Você sabe que normalmente aquelas pessoas, quando nascem, até hoje em dia acontece muito isso, né? Muita gente aqui no Nordeste naquela época não registrava em cartório, né? Era nas igrejas, né? Com batistério, dizia a questão da data de nascimento. E não se tem esse documento para comprovar. É como aquela questão da data de nascimento dele. Eu fico com 2 de novembro de 1875, porque é a mais falada e a mais difundida e divulgada, inclusive pelos cordelistas. Você sabe que os cordelistas sempre foram os arautos. Trabalharam bastante, foi. Sempre trabalharam bastante em cima de divulgar as histórias das pessoas. Principalmente cangaceiro. Tem muitos relatos. E Antônio Silvino era figurinha carimbada, né? Dos principais cordelistas daquela época. Porque não é brincadeira. Você era conhecido em todo o Nordeste brasileiro. Né? Antônio Silvino, num tempo em que a comunicação era muito difícil. Muito difícil. E quem levava essa comunicação eram os cordéis. De feira em feira. Em feira em feira e falando das proezas, né? E tem muitas proezas contadas sobre Antônio Silvino, algumas, claro e evidente, exageradas, né? Para até dar uma animada para o pessoal comprar os cordéis, mas com muita verdade. Quando a gente vai pesquisar, a gente realmente vê que aquilo ali aconteceu. Você tem, assim, gravado algum verso que possa enaltecer essas... Veja bem, eu não tenho essa graça, infelizmente eu não tenho essa dádiva, né? Eu não tenho essa dádiva, mas eu trouxe aqui, né? Eu trouxe aqui, já prevendo que você ia me pedir isso aqui, né? Sim. Um livreto de cordel, um livro, né? Antônio Silvino, Vida e Crime e Julgamento, né? Onde eu posso aí recitar, declamar pelo menos uma estrofe ou duas. Vamos lá, vamos abrir uma aqui. Para ilustrar o trabalho. Vidas e crimes e julgamentos, né? Leitor, em versos rimados, vou minha história contar, os crimes que pratiquei, venho agora confessar, jurando que da verdade jamais hei de afastar. Pedro Batista de Almeida e Balbina de Moraes, casados catolicamente, foram meus legítimos pais, nascidos em Pernambuco e do Pajeú naturais. Nas margens do Pajeú, no distrito de Ingazeira, junto à Serra da Colônia, vi o sol a vez primeira. Ao nascer, trouxe nas velas sangue da raça guerreira. Né? Entendeu? Quando ele fala essa questão, trago nas minhas veias o sangue de raça guerreira, aí você entra toda a genealogia de Antônio Silvino, que perpassa pelos feitosos reladores da Hernando dos Inhamuns, que foi uma família que guerreou bastante, né, naquela região, e outros também, né, aqui na Paraíba e naquela região também. Pessoas que tinham, na realidade, o ímpeto, né, pela luta diária. Para definir e clarear os olhares de quem e a mente de quem não sabe bem o que é o cangaceiro, o que fazia um cangaceiro? Qual era a vida de um cangaceiro? Qual era a atividade de um cangaceiro? Eu vou ser bastante direto. A atividade do cangaceiro era roubar. Não tinha outra. Não é?
Eu poderia querer aqui romantizar a história de Antônio Silvino, como alguns proteger autores, de certa forma. proteger de alguma forma, né? Mas a gente tem que ser sincero com o que a gente estuda, né? Porque é história, né? A vida do cangaceiro, ela é complicada da gente até explicar, mas eu vou resumir. Realmente, o banditismo, o roubo, a morte e a violência fazia parte das ações desses homens que se prestavam a esse ofício. Não existia praticamente benevolência. Agora é claro e é evidente que existiam alguns lampejos de bondade. Inclusive eu queria ler um texto que faz parte do meu livro, né, que vai ser lançado ano que vem, se Deus quiser, né, que é assim: Raízes do cangaço, Antônio Silvino despertava opiniões conflitantes sobre suas ações. Isso aqui é um capítulo, preste bem atenção. O capitão Antônio Silvino foi para muitos um verdadeiro flagelo na terra e para outros um justiceiro que tinha aparecido para punir todos aqueles que oprimiam, humilhavam, dilaceravam os menos favorecidos, deserdados que nada tinham, apenas a vontade de viver. Antônio Silvino nada mais era do que o resultado de uma época pautada por caminhos banhados de sangue, provocado pelas balas e punhaladas de um sistema social centralizador, dominador, que impunham suas próprias regras em detrimento de qualquer sentimento de humanidade, onde as guerras entre os clãs detentores do poder se espalhavam como um tormento sem fim, como um vórtice, engolindo a todos e a tudo, sem dó, pena ou clemência. Antônio Silvino foi um fora da lei, forjado na têmpera da violência que se abateu sobre sua família, desde os primórdios de sua existência, e que perdurou até a sua vida adulta, reverberando nas suas ações, decisões, pavimentando suas histórias, transformando numa lenda que povoa o imaginário popular do povo do Nordeste brasileiro, sendo símbolo de resistência a um sistema perverso de exploração, expropriação, que transformou homens pacatos em feras brutais, com lampejos de bondades, generosidade, camaradagem e principalmente extrema coragem de enfrentar todas as agruras da vida com suas variantes carregadas de brutalidades, desajustes e injustiças. Ele foi um homem do seu tempo. Lutou como um gladiador em uma arena, sabendo que no final não existiria vencedor, mas mesmo assim guerreou para marcar sua passagem na esfera terrena e dizer: eu sou Antônio Silvino, o rifle de ouro, o governador dos sertões, o rei dos cangaceiros. Né? Eu acho até fácil de entender porque um cangaceiro se tornava ladrão e assaltante. O seguinte fato: eu acredito que para ser cangaceiro tem um motivo. Para o cara se adentrar nesse mundo, teve um motivo, uma vingança ou coisa assim. E depois que ele entra nesse caminho, é um caminho sem volta. Ele não pode se estabelecer que a polícia pega. Verdade. Então ele não tem atividade para sobreviver. Então a atividade que ele encontrava era essa, de assaltar, de roubar, de... Apesar que Antônio Silvino... No meu entendimento é isso, eu não sei se você puder explicar melhor. Apesar que Antônio Silvino não chamava roubo, ele sempre pedia emprestado. Mas era um emprestado que ele nunca pagava. Ele passou muito por esses cariris da gente, né? Sim. Muitos coronéis de nossa região aqui davam suporte a Antônio Silvino. Uns à força, por medo da violência praticada pelos cangaceiros, e outros também por interesses econômicos, né? Sim. A gente também não só pode falar na questão do medo, existe um interesse econômico. Muitos ganharam muito dinheiro com as ações cangaceiras, tanto de Antônio Silvino como também de Lampião. Sim. Eu tenho que citar Lampião porque Lampião também, né, é o grande expoente do cangaço, como também foi Antônio Silvino, né? As duas maiores referências são eles dois. As duas maiores referências é Antônio Silvino e Lampião. Eles seriam talvez os coronéis, os receptores de alguma forma? Em muitas das vezes recebiam, e a gente poderia até falar de um termo que na época não existia, a de lavagem de dinheiro mesmo. Entendeu? Eles pegavam dinheiro proveniente de furtos, investiam em animais ou em terras, né? E depois revertia esse dinheiro para o cangaceiro mais uma vez, certo? Para você ter uma ideia, Antônio Silvino tem muito dinheiro a juro.
espalhado por essa Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Tinha muito, muito mesmo, certo? Que depois que ele foi preso, a agiotagem já existia naquele tempo. E, na verdade, depois que ele foi preso, claro, é evidente que todo mundo, né, deixou de pagar, né? Quem está preso não tem mais moral de cobrar nada, né? Principalmente sabendo que o dinheiro era fruto de crime, não é? Não tinha como reivindicar Exatamente. na justiça, então o cara simplesmente dava por esquecido. Exatamente. Então você pode ficar à vontade, dar continuidade aí à sua exposição. Muito bem. Aí voltando a falar sobre o caráter de Antônio Silvino foi essa pessoa que tinha essas duas vertentes. Ele poderia ser muito perverso, dependendo da situação, ou muito bom, para aqueles principalmente que davam apoio a ele, né? Tanto é que ele é considerado também como pai dos pobres, né? Aconteceu um caso em Pilar, no ano de 1907, onde ele invade a casa do comendador Pio Napoleão, certo? Ele invade a cidade, prende quase todo mundo dentro da igreja, abre a cela, a cadeia, está até hoje lá, a estrutura e tudo mais, né? Tudo organizado ainda, graças a Deus. Ele abre a cadeira, solta os presos e vai lá para os secos e molhados, o comércio de secos e molhados de Pio Napoleão. O que é que ele faz lá? Chega, ameaça a esposa diz que não tem a chave do cofre, ele simplesmente pega o cofre, abre a coronhadas e joga o dinheiro. O dinheiro que tinha dentro do cofre ele joga para o povão. E o povão faz a festa na frente. E libera o material que tinha lá nos secos e molhados, tecido, carne seca, o que tinha ele distribuiu com o povo. Então, ele tinha, como o Lampião também tinha, eu sempre vou citar, fazer uma certa junção dos dois, essa coisa de agradar as pessoas. Mas não era só na questão de fazer bondade, praticar o bem, mas era uma forma também de conseguir a proteção dessas pessoas. De uma aceitação. Uma aceitação. Da massa, da grande maioria. Com toda certeza. Veja só, teve uma perseguição da polícia da Paraíba contra Antônio Silvino na região de Sapé, aonde Antônio Silvino deu altos dribles, né? Driblava a polícia de uma maneira assim, grandiosa, com a ajuda do próprio povo. O cara chegava para um campesino, né? Para um camponês, um campesino, que é a mesma coisa, e perguntava, você viu Antônio Silvino? Ele tinha visto Antônio Silvino passando naquele momento, aí o cara já dava outra direção. E assim despistava, né? Que a gente chama os dribles, né? Do despiste, né? Então a própria população fazia isso. Antônio Silvino também teve uma característica interessante. Ele foi aquele cangaceiro que esteve bem próximo à capital nossa aqui da Paraíba, né? Esteve bem próximo. Tem um relato que ele em Taperoá, ele disse que estava em Cabedelo, dentro da casa de um dos maiores desafetos dele, que era o Monsenhor Valfredo Leal, que foi governador do estado da Paraíba. Ele e Dr. Machado, né? Existe uma dobradinha entre Dr. Machado e o Monsenhor Valfredo Leal, que é aqui de Areia, né? Da cidade de Areia. E foi um político extremamente forte no início do século XIX. Só dava eles dois, né? Dr. Machado e o Monsenhor Valfredo Leal. Ele tinha um problema sério. Ele invadia a fazenda do Monsenhor Valfredo Leal, certo? Jandaíra do Meio, que fica ali no município de Jandaíra. De Algodão de Jandaíra. De Algodão de Jandaíra. Ele invadia frequentemente. E quando o Monsenhor Valfredo estava na fazenda, que sabia que Antônio Silvino estava na região, ele se mandava para João Pessoa. E olha que era um homem poderosíssimo, um dos homens mais poderosos do estado da Paraíba naquela época. Certo? E Antônio Silvino não tinha medo dele não. Chamava ele de Padre Três Mochilas. Que em outra oportunidade eu vou explicar por que era Padre Três Mochilas. Porque tem duas versões, né? Na realidade. Sim. Eu acho mais interessante a segunda versão, que eu não quero contar agora, que vai para o meu livro. Exatamente. Quando você lançar o livro, a gente fala sobre isso. E Antônio Silvino protagonizou grandes combates também na vida dele, certo? Fez alguns atos muito brutais, muito brutais. E um dos atos brutais que ele protagonizou, o primeiro grande ato brutal de Antônio Silvino, assim que teve uma repercussão em todo o Nordeste brasileiro, foi a invasão, em 10 de outubro de 1899, da usina Santa Filomila, do coronel Manuel Antônio. E um dos grandes atos criminosos de Antônio Silvino foi a invasão
da usina Santa Filomila, no dia 10 de outubro de 1899, certo? E essa usina pertencia ao coronel Manuel Antônio dos Santos Dias, certo? Que foi, na época, um dos maiores usineiros que o estado de Pernambuco tinha. E um grande político, com grande influência, né? Ele invade essa propriedade com o intuito de buscar Dona Teresa. Dona Teresa é pontual, né? Casada com o senhor José Tavares, que era um advogado. E esse advogado tinha uma desavença muito grande com o coronel Santos Dias e combinou com Antônio Silvino para que ele fosse buscar, porque essa Dona Teresa pontual era filha, né, do coronel Manuel, certo? Sim. Antônio Santos Dias, né? E conta-se as histórias que esse doutor José Tavares era um cara bruto, né? Não tratava a mulher muito direito, e ela se revoltou e voltou para casa do pai. Exatamente. Então o pai, cara, é evidente, qual é o pai que não vai receber uma filha, né, saindo de uma situação de violência, não é? Então o doutor José Tavares não se conforma. Então ele entra em contato com Antônio Silvino, e Antônio Silvino junta um bando e invade. E o resultado dessa invasão foi a morte de 5 pessoas, inclusive da filha mais nova do coronel Santos Dias, que tinha por nome Feliciana, né, que tinha apenas 13 anos. E foi uma das ações que Antônio Silvino tinha realmente, ele relata, né, que ele se arrependeu bastante, porque ele matou essa menina, né, sem saber que era uma criança, que era uma menina, não é? Então ele sempre relatou que na vida dele foi um peso, né? Uma das coisas que ele se arrependeu. Que ele se arrependeu, porque quando ele vai ver, pensando que era um dos funcionários do coronel, quando ele vai olhar, vê que é uma criança, né, uma menina, né, e era a filha de Santos Dias. E foi a partir desse momento que a perseguição policial contra Antônio Silvino tomou uma proporção fora de série. Fora de série. Até chegando ao ponto, certo, em 1900, de ter um combate, conhecido o combate do Surrão, aonde Antônio Silvino perdeu 15 cangaceiros. Foi lá no Surrão, próximo do Ingá. Exatamente. É uma zona rural ali do município de Ingá, né? Inclusive tem lá a cova deles lá, né? Tem um local onde esses cangaceiros foram enterrados. Inclusive 9 foram pegos vivos e depois trucidados pela força pernambucana que deu combate a Antônio Silvino nesse dia, certo? E no ano de 1900. Foi no dia 17 de junho. Nas suas pesquisas, você já detectou alguma ação dele aqui em Soledade? Com toda certeza, né? Antônio Silvino, inclusive tem o caso da delegacia que ele toca fogo, né? Sim. Ele toca aqui na cadeia pública de Soledade, ele toca fogo. Que na pesquisa que eu faço sobre Antônio Silvino não gostava muito da lei, né? Ele não gostava muito de delegacia, né? E tem outros casos também de perseguições a alguns inimigos dele aqui, que ele vai na casa do cidadão, né? Inclusive eu vou citar no meu livro também, ele atira, o cidadão, né, consegue fugir, né? E outras ações também. Inclusive também contatos com coronéis aqui da época, não é, da região, certo? Eu posso até citar um que já morreu também, eu acredito que as pessoas não vão achar ruim, né? Coronel Claudino Nóbrega, conhecido também como Dino Perna de Pau, que foi prefeito aqui de Soledade, tinha contato sim com Antônio Silvino. Inclusive Cobra Verde, um cangaceiro que pertenceu às hostas de Antônio Silvino, fala sobre idas à fazenda Santa Teresa, né? Exatamente, a fazenda Santa Teresa do coronel Claudino Nóbrega, né, conhecido como Dino Perna de Pau. Então, tem outras ações, né? Aqui na região, próxima também a Gurjão, nós temos o combate Lagoa de Pedras. Próximo do Angico ali, né? Exatamente, próximo ali à Fazenda Pendência, né? E aonde Antônio Silvino destroça uma força volante comandada pelo Alfredo Antônio Maurício, né? Entendeu? Inclusive, tem uma das cenas mais escabrosas, né?
aonde a cabeça do alferes é partida com uma pedra, né? Muitos dizem que tinha sido Antônio Silvino. Inclusive existem relatos de Antônio Silvino dizendo isso. Mas segundo a pesquisa que eu fiz de maneira aprofundada, falando com parentes de pessoas que vivenciaram aquele momento, eu soube que não foi Antônio Silvino que fez essa barbaridade. Não foi Antônio Silvino. Foi outro cangaceiro. Do bando. Do bando. Do mesmo bando. Sim. Do mesmo bando. Certo? Que no livro a gente vai desmiuçar, relatar quem foi o cangaceiro, na realidade, que fez essa barbaridade. Mas essa culpa Antônio Silvino não tem. Mesmo ele falando a terceiros que tinha feito, mas segundo uma testemunha ocular, que chegou depois do tiroteio, que viu lá, né, viu um cangaceiro lá, quebrando a cabeça do alferes, né, mas quando a pessoa olhou, identificou que não era o chefe, o capitão Antônio Silvino, né? Há um relato em que houve ele atirou em um boi do Padre Galvão. Você sabe dessa história lá do Pocinho? Na realidade, veja só, foi uma das últimas ações cangaceiras de Antônio Silvino, foi lá em Pocinhos, certo? Mas não foi com o Padre Galvão. Foi na fazenda Cabeça do Boi, que pertencia a Cristiano Lauritsen, certo? O famoso gringo dinamarquês que trouxe o trem para Campina Grande logo no início do século passado. Na realidade, existia uma rixa, né? Uma rixa muito grande entre Antônio Silvino e Cristiano Lauritsen, até questões políticas, não é? E Antônio Silvino invade sua fazenda, né? Segundo relatos, ele atira nesse boi, né? Ele atira nesse boi, que era aquele boi destaque da fazenda, né? Sim, que era o pai da reprodutor. Era o reprodutor, era um Zé Budes, que era muito bonito, né? E diz também essa história que Antônio Silvino toca fogo, né? Em alguns armazéns da fazenda, não maltrata os vaqueiros, os trabalhadores, mas faz essas barbaridades, não é? Aí tem aquela história que o boi sai correndo, morrendo, aquilo ali não existiu não, né? Aquela história de que Padre Galvão celebrou a missa do corpo presente e a partir daí pegaram ele. Não existiu não. Padre Galvão não era padre de Pocinhos nessa época. Sim. Certo? Chegou a ser prefeito de Pocinhos também. Chegou a ser prefeito de Pocinhos e era muito amigo do meu pai. Era muito amigo. Vai conhecer ele. Exatamente, né? Mas o padre era outro. Não era Padre Galvão. Não era Padre Galvão. Inclusive a história desse padre aí eu vou contar no livro também. No livro, né? Porque assim, você sabe, a gente tem um livro, a gente não pode estar contando não pode contar tudo. Não perde a graça. Mas você acha que ainda tem alguma coisa para contar e que deve contar, ou a gente fecha aqui, você me falando sobre a morte dele, como foi que ele morreu, pode ser? Ele morreu, Antônio Silvino, ele morre no ano de 1944. Sim. 1944, no dia 29, né? 29 de julho de 1944. Tem alguns documentos que dizem que ele morreu no dia 30. Sim. Alguns historiadores dizem que ele morreu no dia 30, mas eu fico com o dia 29. 29 de julho de 1944. Terminou os dias dele em Campina Grande, na casa de uma irmã, né? De uma prima dele, Teodolina Aires, né? Sim. Entendeu? Ali na rua Arrojado, Lisboa, certo? Hoje, o local que ficava a casa de Teodolina, fica o setor de estatística do INSS de Campina Grande, que fica em frente à Praça Félix Araújo, né? Sim. E aí Antônio Silvino morre pacificamente nessa casa, certo? Alguns dizem que morreu na pobreza, que eu contesto um pouquinho, né? Sim. E vou mostrar isso no livro, essa questão, que na realidade ele não morreu na pobreza. Ele morreu numa casa simples. Sei como é. Mas não quer dizer que ele era pobre. Entendeu? Pobre. Mas ele tirou um tempo de cadeia antes de morrer, não foi? Tirou 23 anos na casa de detenção do Recife. 23 anos. 23 anos. Foi indultado em 1937 pelo indulto concedido por Getúlio Vargas. Você sabe que ele ainda conversou com Getúlio Vargas? Chegou a conversar? Chegou a conversar, sim. Getúlio Vargas conheceu Antônio Silvino pessoalmente. Inclusive tem fotos de Antônio Silvino e Getúlio Vargas, né?
num jardins que tinha no Palácio do Catete, né? Que era o palácio presidencial da época. Aí tá lá Antônio Silvino e o presidente batendo um papo, né? Ninguém sabe até hoje o que é que eles conversaram. O que conversaram? Alguns dizem que Antônio Silvino foi atrás de emprego, não é? Depois que foi solto ou antes? Depois que foi solto. Ele foi procurar Getúlio Vargas, entendeu? E Getúlio Vargas concedeu esse momento. Exato. Então ele, no fundo ele era uma celebridade. Antônio Silvino era. Porque na realidade, no final do século XIX e século XX, Antônio Silvino foi o grande, né, cangaceiro. Antônio Silvino Lampião vem se tornar depois. Ele perdeu essa patente do macro para Lampião depois. Para Lampião. Mas mesmo assim, Antônio Silvino era extremamente visitado. Ele era visitado por advogados, estudantes de direito, de medicina. Muita gente procurava ele na casa de detenção, certo? Para conversar, para conhecer, né? Que era um mito na época. Um mito, ele era um mito assim, alguma coisa assim, fora do comum. Inclusive, ele era extremamente respeitado dentro da casa de detenção. Muito, muito respeitado. Ele andava com as chaves, né? Imagina só, o cara chegar a ter de andar com as chaves, né? Dentro da casa de detenção, e ele tinha essa regalia, né? Ele morreu em que ano? Ele morreu em 1944. Ok. Né? Você que é um pesquisador de Antônio Silvino, certamente tem algum conhecimento. Existiam muitos outros bandos liderados por cangaceiros no Nordeste naquela época. Existia vários. Outros bandos que pouco se fala, né? Pouco se fala. Eu vou dar um exemplo aqui. Os calandros, lá do Ceará, certo? E tem muito mais, os viriatos. Né? Os brilhantes lá do Rio Grande do Norte. Os brilhantes, a família Brilhantes, isso já na segunda metade do século XIX, né? Com Jesuíno Brilhante. Existiam muitos, olha, o próprio Silvino Aires era um cangaceiro famosíssimo na época, aqui nos sertões, certo? Era um cara que era considerado o terror dos sertões da Paraíba e Pernambuco. Silvino Aires, que era parente de Antônio Silvino. Foi o cara que iniciou Antônio Silvino no mundo do cangaço. Exatamente, né? E Antônio Silvino fez história. Ele fez história, como eu disse, a ação cangaceira de Antônio Silvino não cabe num livro só. Tanto é que esse meu livro ele vai ter vários volumes. Né? Vai ser uma obra. Vai continuar. Aí vou continuar porque sempre nós vamos ter e vamos encontrar fatos novos sobre Antônio Silvino. Apesar de Antônio Silvino ter sido uma figura muito proeminente, muito forte no início do século passado, ele é pouco estudado, certo? Existem livros, relatos em jornais, bastante monografias de universidades falando sobre Antônio Silvino, mas é claro, é evidente que Antônio Silvino não teve assim o valor assim para os estudiosos como teve Lampião, porque Lampião foi de uma época que tinha cinema mais moderno, né? Era mais moderno. O senhor sabe, como eu disse anteriormente, Lampião ele teve um registro famosíssimo que foi feito por Benjamin Abraão, onde fizeram um filme com Lampião, né? Por conta desse envolvimento com o cangaço, né? Existem questões aí, né, que ele acabou perdendo a vida. Eu já ouvi falar. Algumas pessoas até fazem referências a essa questão dele ter feito esse filme, né? E de ter botado muito coronel forte, certo? Em situação de risco, não é? E acabou, você sabe que a vida de Lampião acaba lá em Angicos. Inclusive eu tive o prazer de conhecer, eu fui lá pessoalmente, a gruta do Angicos, a gruta, né? E vi lá, senti todo o drama. Foi como eu senti quando eu fui para a Lagoa de Pedras, né? O senhor vai notar que quando tem aquela energia ali. Tem uma energia forte pela ação violenta que aconteceu lá. É a mesma coisa que a gente sente quando a gente chega lá em Angicos, certo? Que fica na parte sergipana, né? Certo? Do Rio São Francisco. E eu tive esse prazer, eu senti toda aquela áurea pesada. Ainda faz muitos anos que aconteceu a morte desastrosa, eu digo assim, mas foi um caminho que Lampião seguiu, né? Muitos escaparam, não é? Muitos escaparam, muitos foram anistiados.
E eu vou lhe dizer uma coisa, Antônio Silvino foi agraciado realmente. Teve no momento de morte dele, né? Exatamente, da forma que ele morreu, e pelas ações que ele praticou, pelo nível de ações que ele praticou e pela quantidade, ele morreu muito tranquilo. Foi, verdade. Muito tranquilo. Né? Então agora, professor, eu quero agora te agradecer e dizer ao amigo que todos os dias a gente está buscando conteúdos como esse, de relevância para a nossa cultura regional, para a nossa história, e que a gente tem 3 empresas que nos dão um suporte, que são elas a Romero Material de Construção, o Mercadinho Velho Chico, a loja Linda Manu e a Malutins. Essas empresas associaram suas marcas ao nosso projeto cultural. Agora eu te coloco para fazer tuas argumentações finais. Fica à vontade. Amigo Elias, a primeira coisa é te agradecer pela oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho. Se a gente for falar, a gente vai passar o dia aqui e vai passar o resto do final de semana aqui falando. A gente fala em outros momentos. Fala em outros momentos. Depois que você lançar o livro, quero falar novamente sobre Com certeza, eu quero aqui, eu quero publicizar aqui no seu canal. Na hora que estiver pronto na minha mão, vamos lançar aqui com você, tá certo? Tá certo. E também tem uma coletânea também que eu estou participando, né, com vários escritores famosos do tema cangaço. Não, né? Essa aí? Ela já está pronta e já está em ponto de ser. Quando você lançar ela, vamos falar dela. Concebida. Aí a gente vai trazer e mostrar aqui também. Vai ficar muito longo, muito. Exatamente. Então quando você lançar ela, me avise e a gente fala sobre ela. Com certeza. Tá certo? Aí vamos voltando para as considerações finais, né? E primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estar falando sobre o meu trabalho, Elias, aqui para isso. E quero dizer que esse teu trabalho ele vai ser muito perene, porque você está falando da cultura, você está falando das tradições, você está falando do Nordeste. Então tudo isso é extremamente relevante. Você está de parabéns, e eu acredito que seu trabalho só vai aumentar. E o que precisar do seu amigo, eu estarei à disposição, a qualquer momento, para abrilhantar ainda mais todo o trabalho que você está fazendo. Ok. Porque abrilhantando, que a gente cresce com parcerias que tem conteúdo como você. Porque abrilhantando o teu trabalho, eu estou abrilhantando o meu trabalho. Verdade. Eu estou abrilhantando o trabalho de todos aqueles que trabalham em prol da cultura do Nordeste brasileiro e das nossas histórias, da manutenção das histórias do povo do Nordeste. O resgate, né? Que tem o resgate. Perdendo, né? Verdade. Então, nosso foco é esse, nosso objetivo é preservar, é difundir, é resgatar tudo que há de bom na nossa região. A gente precisa fazer isso. E para que nosso trabalho fique mais forte e alcance os objetivos que nós temos, é arranjar parceiros com você, com o Chicão, com o meu amigo Paulo lá de Caraúbas, com o meu amigo Joel, só citando alguns, lá de Queimadas, e tantos outros, nosso amigo Tiago Marinho, tantos outros, nossa amiga, nós temos uma professora aqui de história muito profunda, que é a professora Tanda. Então essas pessoas vão, a nossa amiga Cláudia Queiroz, uma pessoa muito relevante, que se interessa, que se importa com nossos conteúdos da nossa região. Então essas pessoas, pedir perdão por alguns que eu esqueci de citar, mas tem muita gente envolvida nisso, que pode nos ajudar, e a gente vai fazendo parceria com essa galera, com essas pessoas, e vamos construindo esse trabalho que é de grande relevância para todo o nosso Nordeste, para a nossa cultura regional de forma geral. Então, entendeu? A única coisa que eu tenho que falar agora é viva o Nordeste! Viva o Nordeste! E viva todos aqueles que mantêm a chama, né? Das histórias do Nordeste e da cultura acesa. Muito não é verdade? Viva o nosso povo! Viva o nosso povo! Ok, valeu, muito obrigado.